Irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Libertos em Cristo. No vídeo de hoje vou tratar deste assunto aí que tá dando o que falar, pelo menos no meio CCBano. Então, para quem é do canal, este vídeo vai tratar de um tema da CCB. O que acontece? Teve um ancião aí, há uns dias atrás, que ele atendeu uma reunião de mocidade, se eu não me engano foi no Paraná, o nome do ancião é Elgin, se eu não me engano, e ele pregou lá que quem estuda a Bíblia pode, na verdade, o estudante, quem estuda a Bíblia tem lepra, né? A lepra pode pegar na pessoa, lepra espiritual, né, no que ele quis dizer lá. E ele começou digamos assim, a ir na profetada lá e falou que era para queimar o espírito de estudar a Bíblia e não sei o que lá. Beleza, isso deu mó bafafá, foi para todos os canais, inclusive eu acho que no meu canal eu não fiz nenhum vídeo sobre isso. Tanto é que eu vou fazer este vídeo agora, que vai ser um vídeo completo. Eu vou trazer aqui o pronunciamento do Elgin e vou trazer a pregação completa do Elgin. Por quê? O que aconteceu? Depois que isso daí deu esse bafafá, ele fez um pronunciamento dizendo que descontextualizaram a fala dele, tá certo? Então pegaram lá 2 minutinhos da fala dele toda e descontextualizaram. Então eu vou colocar o pronunciamento público dele aqui, depois eu vou colocar a pregação inteira dele, para ver se realmente foi tirado do contexto. Eu não ouvi a pregação dele toda, eu vou ouvir aqui junto com vocês, justamente para ter essa reação. Eu ouvi um pedacinho ou outro, mas assim, no meu ponto de vista, piorou o negócio, entendeu? Piorou, mas beleza, vocês vão ouvir aí e vão dar o parecer de vocês. Então, assim, o foco do vídeo é esse, tá certo? Então eu já peço, já deixa like, já curta, compartilha, se inscreva no canal, porque isso ajuda essa mensagem a qual trazemos aqui a ir para muito mais pessoas, porque a mensagem total aqui é evangelho. Você vai ver, eu vou usar a fala do Elgin, vou usar a pregação dele para o quê? Para estar comunicando a verdade sobre o evangelho. Este é o meu objetivo aqui, tá certo? Não é polemizar em cima dele ou do nome da instituição que ele pertence, que é a CCB, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o evangelho. Bom, e outra coisa também, não se esqueça de ser membro do canal. Seja membro do canal também, porque a gente tem nossos estudos bíblicos que ficam abertos para todos os membros. Igual, eu lancei um estudo bíblico, hoje a gente está aqui na sexta, eu lancei o estudo bíblico na quinta, e hoje eu fecho ele e deixo só para os membros, porque por conta do algoritmo do YouTube e tal, então não dá para deixar aberto, porque esses vídeos dão pouquíssimas visualizações, então meio que atrapalha o algoritmo do YouTube todo, entendeu? Então é por isso que eu faço isso e deixo uma área para os membros com os estudos todos lá, e é bem baratinho, acho que é R$ 4,90 aí por mês. Então isso daí é só um preço só simbólico, só para realmente ter a área de membros e a gente poder colocar essa mensagem na área de membros, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto de hoje. Uma coisa, um parênteses que eu quero fazer aqui é o seguinte, que o Carlos Reinar, né, aquele que era ex-CCB, crítico da CCB, depois ouviu uma pregação lá, voltou para a CCB, agora virou passapanista aí de heresia e tal. Na verdade, passapanista de heresia ele sempre foi, né? Mas o que acontece? Ele falou que, e é um negócio interessante que a gente vai ouvir aqui, no vídeo lá que ele falou, que apareceu, eu nem assisto os vídeos do Carlos Reinar, mas este vídeo em específico apareceu para mim, eu acabei vendo ele. Dizendo o seguinte, que na verdade o irmão Elgin, né, ele falou, no irmão Elgin, ele estava, no contexto em que ele estava pregando, era contra o estudo bíblico com interpretação calvinista, porque na verdade a CCB se define como arminiana, o que é tudo mentira. Eu coloquei inclusive comentário no vídeo dele que ele apagou, dizendo o seguinte, me diga em um documento oficial da CCB em que ela se diz arminiana. Aliás, tem documento dizendo o oposto, que ela não é arminiana e não é calvinista, e que na verdade isso tudo é doutrina de homem, entendeu? É isso que ela está dizendo. Então, e aí ele vem com essa ideia, inclusive o próprio Carlos Reinar é considerado herege tanto por arminiano quanto calvinista. Ele é contra a Trindade, por exemplo. Tem vídeo dele, tem uma
participação que ele fez num programa lá da, como é que é o nome? Da Musical FM, no programa do César Cavalcante, que ele foi lá debater contra a Trindade, levou uma surra, mas um vareio assim que foi um negócio lindo de se ver. E você vê que, e se eu não me engano, porque eu tô pensando aqui na mente, se eu não me engano, ele debateu contra o pastor Elias Soares, que é arminiano, entendeu? E levou uma surra, ele é considerado herege tanto de um lado quanto do outro, entendeu? Então não tem nada a ver, ele falou um monte de mentira lá sobre calvinismo e tal, mas depois eu posso tratar do vídeo do Carlos Reinar. Mas eu só queria deixar esse parênteses, por quê? Porque ele fez um desafio no vídeo dele. Eu desafio algum das pessoas aí que falam, que estão dizendo que ele pregou errado, não sei o que lá, que coloque no seu canal a pregação completa. Então, tá aqui no meu canal, pregação completa, vamos lá, vamos ver se ajuda em alguma coisa ou piora tudo. Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês ouvir é o pronunciamento oficial aí do Elgen falando sobre a pregação, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, opa, pera aí. Deixa eu colocar aqui o áudio, voltar para lá. É esse daqui, ó. Vamos lá, vamos ouvir. Fazer um esclarecimento sobre um culto para a mocidade que Deus me deu a graça de atender no dia 28/9. Deus mandou a palavra em 26 de Crônicas, de 2 Crônicas, verso 16, onde o título da palavra diz: Osias é atacado de lepra. Então, essa daí é a pregação dele. Eu não vou ficar dando muita pausa, porque eu quero ir mais na pregação. Eu vou deixar esse negócio aqui correr, mas talvez uma pausinha ou outra eu faça aí, mas ele tava explicando em 2 Crônicas. Vamos ouvir aí. A duração dessa palavra foi em torno de 30 minutos, um pouco menos, e teve inteiramente uma exortação totalmente, irmão, espiritual. Ó, vamos gravar isso daí. Inteiramente uma exortação totalmente espiritual. É isso que ele está dizendo. Depois a gente vai comparar com a pregação, tá certo? A minha pergunta que eu tenho, assim, com todo carinho: o que significa pregação espiritual? Tá certo? Aliás, eu acho que eu vou até anotar aqui, ó. Enquanto tá tocando, eu vou anotar. E nessa minha fala, irmãos, teve 2 minutos que alguém extraiu, totalmente isolado do contexto completo, e aonde eu estava falando e faltou em mim recurso, faltou em mim ser mais completo, perfeccionista, ter mais detalhe na minha fala, e aonde dizia assim que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais, irmãos, eu defenderia isso. Então, aqui, ó, eu tô até anotando meu caderninho aqui, porque ele disse que a pregação foi totalmente espiritual e foi tirada do contexto. É só para vocês saberem que depois a gente vai confrontar isso com a realidade. Exortaria isso aí. E a segunda fala que Deus ia mandar o espírito de estudar a Bíblia e também os livros paralelos o Senhor ia queimar. Então, irmãos, ficou bem caracterizado e muitos também afirmou e chegou a uma conclusão, sem apenas me ouvir, né, que eu sou contra a leitura da Sagrada Escritura, examinar, Inclusive, ó, é o seguinte, ele disse assim, chegou a uma conclusão sem apenas me ouvir. Então, na verdade, aqui eu vou até dar uma acelerada nesse áudio dele. Eu estou ouvindo ele para depois ouvir a pregação. Então, aqui a gente está fazendo o oposto. Eu não ouvi a pregação dele toda, mas a gente está primeiro ouvindo ele para depois ouvir a pregação. Deixa eu dar uma acelerada nisso, porque senão leva muito tempo. Velocidade aqui, 1,5. Vamos lá. estudar a Bíblia, buscar conhecimento. Totalmente ao contrário, tivemos uma formação, nascemos num lar cristão, eu sou mais velho, tenho mais 2 irmãos, somos em 3, e os 2 também estão no ministério. Meu pai, desde a nossa infância, cobrava de nós, e quando chegávamos do culto, pedia para nós exortar a palavra, o que tínhamos entendido. Deu de presente para cada um de nós dicionário bíblico, e na nossa casa morou alguns irmãos, jovens, e hoje 2 deles são anciãos, e irmãos, Deus deu. Esse negócio aqui, ó, é uma desculpa bastante esfarrapada. Quem é do meio CCB sabe muito bem que isso daí sempre acontece. Você vai lá para a igreja, aí você congrega, quando volta, o seu parente, seu pai, sua mãe fala assim, fala o que Deus falou pela palavra. Nunca
Isso daí diz respeito ao seguinte, ó, a palavra foi, por exemplo, segundo a Crônicas 26, em que foi lido, foi falado sobre o rei Uzias e coisa e tal, então o irmão lá explicou quem era o rei Uzias, o que que aconteceu, por que que ele teve lepra, nunca é isso, é porque, o que que é a palavra? Não, Deus falou que a gente hoje está passando por uma dificuldade, mas Deus vai virar o nosso cativeiro e não sei o que lá, hoje você é o pequeno Davi, amanhã você será rei sobre toda a nação. É isso aí, entendeu? A exortação da palavra não tem nada a ver com a explicação bíblica daquilo que foi lido. Então, você vê que se você não conhece o jargão CCB, se você não conhece o que ele está falando, você pode até cair nesse papo aí, mas a verdade é que não é isso não. Vamos lá. Uma abertura muito grande a esses irmãos que conviveu com nós na parte da evangelização. Para quem conviveu dentro da nossa casa, conhece a nossa história, sabe que nós defendemos a leitura da Sagrada Escritura e o conhecimento que Deus deu ao meu pai, ele, na medida do possível, repassou para nós. Bom, é interessante. Ele falou que defende a leitura das Sagradas Escrituras. Vamos ver se ele defende mesmo, porque a gente vai comparar o que ele está falando com o que ele pregou. Vamos ver se ele está defendendo a leitura das Sagradas Escrituras mesmo. Aprendemos alguma coisa, estamos aprendendo e buscando muito conhecimento, mas sempre defendemos de alma a leitura da Sagrada Escritura. De forma alguma, irmão, de forma alguma, nós íamos defender ou trazer que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais. Porque, irmãos, o próprio Mestre, Jesus Cristo, que é o modelo perfeito, ele falou, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Ah, um negócio aqui, só para quem não é do meio CCBA, não pode esquecer. Quando ele diz assim, nós defendemos de alma a leitura da Sagrada Escritura, você vai ver que ele não vai dizer em momento nenhum que defende o estudo das Escrituras, porque para eles tem uma diferença entre ler e estudar. Ler é você pegar, fazer a roleta espiritual, igual eu já falei, você pega lá a Bíblia, tá certo? E abre lá o livro, eu vou ler aqui e tal, tá aqui, ó, Mateus, tá. Aí você lê lá, aí você fica na comunhão, né, que é ficar quieto, né, pensando, para ver o que que Deus fala com você dentro daquele versículo. Isso que é leitura, entendeu? Não é analisar texto, quem escreveu, por que que escreveu, o que o autor quis dizer. Isso daí não é isso daí não, tá? Tem essa diferença. Não é mesmo, irmãos? E as Escrituras são fundamental, é inabalável para a nossa fé. É o nosso código de conduta, irmãos. E onde vivemos em um mundo repleto de filosofias humanas e ideias que constantemente tentam distorcer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o assunto que Deus me dava na exortação da palavra é sobre... Ó, e a escritura basicamente é um livro de regras. Você vê assim, a escritura para ele é um livro de regras. É isso aí, entendeu? Vamos lá. aqueles que estão ouvindo, aqueles que sentam na nossa mesa, aqueles que sentam no sofá da nossa casa, aqueles, irmãos, que dizem que tem um conhecimento na Bíblia, e às vezes até alguém paga passagem de avião, e alguém aluga ambiente, e daqui a pouco tem slide, e quadro, lousa, e começa ali um curso bíblico, com livros paralelos. Daqui a pouco... Tá vendo? Essa é a ideia. Eu sempre fui a favor de ler as escrituras e coisa e tal. Você tá vendo qual que é a posição dele quanto ao estudo bíblico, que é você realmente entender aquilo que está sendo escrito? Ai, tem slide. Slide é pecado. Eu não sei onde é que ele achou isso na Bíblia, porque tem slide, tem livros paralelos. Essa ideia de livro paralelo também é outro absurdo, porque é o seguinte, a Bíblia diz que que Deus deu uns para mestres, por exemplo. E uma pessoa, por exemplo, de repente eu estou ali lendo as escrituras, estou explicando as escrituras do meu ponto de vista, tem a explicação da escritura de um outro irmão, tal. Qual que é o problema? O livro nada mais é que a fala registrada. Qual que é o problema? É como se você tivesse, por exemplo, como é que eu vou entender como, sei lá, Calvino entendia as escrituras? Como que eu vou entender como Armínio entendia as escrituras, se hoje eles estão mortos? Você vai pegar os livros que eles escreveram e vai ver. Você pode concordar, pode discordar. O fato que ambos têm em comum é o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. A interpretação dos homens pode falhar, mas a Bíblia é a verdade. Mas é na multidão dos conselheiros que há sabedoria. Não é você sentar lá na sua casa e achar que você teve a iluminação, entendeu? E que entendeu tudo sozinho. Não é isso que acontece. Mas vamos lá. Até uma altura vai bem, realmente.
Ó, e aqui vocês vão ver qual que é o cerne da questão dele. O cerne da questão dele vai ficar muito claro nesse áudio. É que assim, eu não vou ficar parando muito, senão esse negócio vai dar 2 horas. Eu vou deixar rolar um monte de bobagem aqui que ele tá falando e que ele vai falar durante a explicação lá da palavra. Eu vou deixar passar, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou pegar os pontos mais importantes. Quadro, lousa, e começa ali um curso bíblico, com livros paralelos. Daqui a pouco, até uma altura vai bem. Realmente, busca um conhecimento da Bíblia. Daqui a pouco estão falando mal do Brás, falando mal dos anciãos que presidem sobre nós, dos tópicos de... Tá vendo? Esse daí é o problema. Sabe qual é o problema? Você pode até ler as escrituras, desde que isto, ou seja, você lê a escritura, adquire conhecimento, desde que você não aplique esse conhecimento, ou seja, você comece a julgar o que é pregado, julgar o que é ensinado, julgar o que vem de tópico, aí tá tudo bem. A partir do momento que você faz isso, aí, quer dizer, até ali ia bem. Quando você adquire conhecimento para você e fica quieto e não aplica esse conhecimento, beleza. Quando você começa a questionar, acabou tudo. E aí você vai ver que tudo isso que ele fala é antibíblico. E eu posso provar que tudo isso que ele fala é antibíblico. Mas deixa rolar, vamos lá. Busca um conhecimento da Bíblia. Daqui a pouco estão falando mal do Brás, falando mal dos anciãos que presidem sobre nós, dos tópicos de ensinamento, inventando inverdades sobre coleta, vendo figura onde não tem, né, irmãos? E isso começa a contaminar a nossa mocidade. E qual é o resultado final? Não generalizando, irmãos. Qual é o resultado final? Não generalizando. Mas em muitos estados, e agora na Europa e até, irmãos, em outros países aí. Ó, qual é o resultado final das pessoas começarem a ler e entender e estudar as escrituras, e entender as escrituras? Qual é o resultado final? Qual é o diploma que estão recebendo? Eles dizem assim: não faço mais parte da instituição da congregação que está no Brasil. Verdadeiramente, outros diplomas dizem assim: esse é o resultado final, né? verdadeiramente, agora conheci a graça do Filho de Deus. Louvado Né? seja Deus. Quem era músico não toca mais, irmão da piedade se afasta, ministério, e outras cartas de renúncia, como agora há poucos dias. É só ligar para lá, perguntar por quê, como começou, aonde que começou, aonde que foi a contaminação. Então, irmão, é sobre isso. Olha, tá vendo? Aonde que foi a contaminação? Foi quando... Você vê que... Bom, você vê que esse áudio dele de justificativa, quem assistiu o vídeo do Carlos Reinar, ele desmente o Carlos Reinar nesses áudios aqui, porque aqui ele não tá falando de linhagem, entendeu? Aliás, muito provavelmente você perguntar para esse ancião aí o que é arminiano, o que é calvinista, ele nem vai saber, entendeu? Ele tá nem falando de linhagem. O que ele tá dizendo aqui é que pouco importa. Eu conheço vários irmãos que saíram e foram para igrejas arminianas. Louvado seja... Se a CCB fosse uma igreja arminiana, eu poderia discordar de uma linhagem ou de outra, de uma coisa ou de outra, mas de maneira nenhuma eu falaria que aquilo ali é uma seita e que não são meus irmãos, por exemplo. De maneira nenhuma. Por quê? Porque a briga de arminiano e calvinista é uma briga que acontece dentro de casa, entre irmãos, entendeu? Em divergências de opiniões laterais. E essas opiniões não são salvíficas, inclusive, entendeu? Que ambos reconhecem os pontos salvíficos de maneira igual. Mas vamos lá, vai. Que Deus dava. Quem você está seguindo? Quem você está assistindo? Né? Ó, e ele disse que tudo isso que ele falou foi Deus que deu, era Deus falando na boca dele. Será que é verdade? Então o próprio Deus está contrariando as escrituras. Aonde que foi a contaminação? Então, irmão, é sobre isso que Deus dava. Quem você está seguindo? Quem você está assistindo? Né? Quem que você está seguindo nas redes sociais? Você está sendo contaminado? Ou você ainda está puro, limpo? Então, essa era a exortação da palavra. Então, irmãos, eu gostaria de enfatizar aqui, porque Paulo mesmo dizia, né? Examinai tudo, mas retém o bem. Obstende vós de toda aparência do mal. Paulo não só incentivava... Então, só que ele esquece de textos onde Paulo mesmo fala assim, ó, a quem trouxer outro evangelho que não este, não os saudais. Não comais com ele. Você vê que essas aplicações dessas metralhadoras de texto fora do contexto da CCB é sempre assim. Você vê que a ideia de ler a Bíblia, assim, ele pode ter até lido, que eu duvido, mas ele não entendeu o que leu. Examinai tudo, mas retém o bem. Obstende vós de toda aparência do mal. Paulo não só incentivava a examinar cuidadosamente as doutrinas, as práticas, mas exortava a reter só o bem. E colocaram fotos minhas, da minha voz, e as minhas filhas viram, minha família.
e passamos por 4 anos e 2 meses de câncer dentro de casa. E há um Então, aqui é o seguinte, aí ele vai falar de um episódio que aconteceu na vida dele, que sinceramente, se ele estiver ouvindo esse vídeo, eu assim, dou os meus pêsames, entendeu? Porque não tem nada a ver. Esse vídeo, tanto é que eu nem coloquei a foto dele aqui dentro do vídeo, e a foto que eu coloquei na capa também tampei os olhos, porque não me interessa nem quem ele é. O que me interessa é o que ele está dizendo, que o que ele está propagando publicamente. Por quê? Porque esse áudio é público, tá em todos os canais aí que foram publicados. Então, áudio que já está na internet foi publicado e foi colocado por ele mesmo de maneira pública, e a pregação que ele fez também é pública. Eu não peguei, não entrei no Instagram particular dele, não sei se ele tem, ou no Facebook particular dele para pegar informações dele. Para mim pouco importa, entendeu? Então, como pessoa, assim, aliás, eu até dou as minhas condolências para ele, mas vou deixar esse restinho e aí vamos para a pregação, que é o que interessa. Vamos lá. da minha avós, e as minhas filhas viram, minha família, e passamos por 4 anos e 2 meses de câncer dentro de casa. E há 1 ano e 1 mês Deus recolheu a minha esposa. Estamos aqui recomeçando a nossa vida em Cascavel. Não quero me vitimizar, mas estamos saindo de depressão, tristeza. Minhas filhas estão fazendo acompanhamento com psicóloga. E foi a primeira missão minha, depois que vim embora para Cascavel, com essa grande decepção. Estou me sentindo muito vulnerável, infelizmente. E não gostaria que ninguém tivesse no meu lugar, se sentindo tão impotente em poder esclarecer e justificar a uma fala isolada, um contexto. Mas tá bom, irmão. Então, e justamente para evitar essa questão, eu estou colocando tudo, tanto o áudio dele explicando, antes inclusive da palavra e depois a palavra, para justamente não tirar nada do contexto e fazer análise de maneira clara e objetiva. Eu, se precisar retratar, estou aqui à disposição, ou até mesmo pedir perdão, um esclarecimento, aonde dei prejuízo, peço perdão aos irmãos. Ore a Deus por mim, preciso muito das vossas orações. Irmão Elgin, Cascavel, Paraná, bairro Los Angeles. Pronto, acabou. Este é o áudio dele, beleza, tá aí. Então, assim, ó, se você, Elgin, você está assistindo aí, eu já te dou aí os meus pêsames, tá? Porque essa questão aí da sua família aí foi realmente, me parece que foi algo muito pesado. Então, aqui de maneira nenhuma eu quero fazer com que isso seja uma forma de escarnecer, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui a gente tá para analisar e ver o que foi pregado à luz das Escrituras. Então, beleza, eu acabei de colocar aqui, deixa eu já botar aí. Então, vamos para a pregação. Então, com base nas coisas que ele falou, então ele disse que a pregação foi totalmente espiritual, que foi tirado do contexto, e ele disse que era para queimar os livros paralelos, não a Bíblia em si. Ele não é contra estudar a Bíblia, na verdade não é estudar, eu anotei errado, ele falou ler a Bíblia, não é estudar, não, ler a Bíblia, e defende de alma a leitura das Sagradas Escrituras. Vamos ver se isso é vero? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto, aqui, ó. Tá aqui a pregação completa, tá? Essa pregação eu peguei do canal do William, tá? William de Jesus. Eu peguei lá. Eu só baixei o áudio, tá? Então tá aqui do canal do William. Se vocês quiserem, aqui tem 48 minutos, mas na verdade a pregação é 29. Se vocês quiserem assistir, digamos assim, o áudio completo, porque ele vai colocar outras pregações ali, né? Então aí vocês vão lá no canal do William, tá bom? Só para dar os créditos aqui. Vamos lá. Esse reinado era para ser eterno, ter sua morte, não era para ser interrompido. Então, aqui ele está falando sobre 2 Crônica, Rei Uzias. Esse é o contexto da coisa. Se vocês nunca leram 2 Crônicas, vai lá e leiam, porque que vai ser interessante, tá certo? Crônicas é um livro que trata das histórias dos reis de Israel. Isso daí é muito importante. Ele não vai citar isso em momento nenhum, obviamente, porque o objetivo ali é só usar o texto como base para a profetada, mas assim, é para que vocês entendam o porquê que cita essas histórias em Crônicas. Mas vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer e a gente vai fazendo as interrupções aqui.
que Osias começou a reinar com 16 anos de idade. Ele, irmãos, ele tinha muitas qualidades. E ele tinha também dom, sabedoria, conhecimento. Pela sua idade, ele amadureceu precocemente, podemos dizer, ficou adulto antes do tempo. Tem moça que é assim, tem moço que é assim. Aí ele começa a dizer, Eusías subiu ao trono com 16 anos de idade e tal, pela sua idade ele era uma pessoa, isso daí é tudo invenção, isso não está no texto, entendeu? Dizendo assim, ele era muito adulto para sua idade, por isso que foi acontecer. Rapaz, é o seguinte, existiam muitos reis que começavam a reinar, aliás, até mais cedo, entendeu? Isso não é incomum naquela época, você ter reis muito jovens, entendeu? Até porque a ideia de idade é complicado, uma pessoa de 30 anos na época já era quase um ancião, entendeu? Então, assim, você vê, é um monte de encheção de linguiça e que não tá no texto, que não está no texto e que assim, é tirado do nada isso, assim, vem na cabeça, assim, que não tem uma base para isso, né? Mas vamos lá. Ele fica adulto antes do tempo, tem uma bagagem espiritual, um respeito dos mais velhos, é sereno, educado, gentil, analisa bem o que vai fazer, o que vai falar. E alguém até disse, quantos anos esse irmão tem? 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Está em fase de crescimento ainda, mas tem uma responsabilidade cristã. Inclusive, ó, um dos pontos que ele comentou que a pregação foi totalmente espiritual. Talvez a ideia de totalmente espiritual é isso, é coisas tiradas do além, que não tem base nenhuma, entendeu? E que ele vai dizendo, entendeu? Vai dizendo, não, ele era o Uzias, ele era, assim, espiritual, o homem não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, vamos lá. Tão bonita dos cultos, e ele com 16 anos, pela lei do país, só pode ter habilitação depois dos 18, né? Então, ele com 16 anos já começou a reinar. Teve um reinado, seu pai era morto, e ele começou a ser rei. E no seu reinado ele foi bem, foi muito bem, começou muito bem. Começou fazendo as coisas certas, aquilo que era certo aos olhos do Senhor, honrando os sacerdotes, honrando os templos. E ele nunca se envolveu com essa parte que era uma missão da casa. Olha só, e aqui é um negócio que eu acho interessante. Ele diz assim: no começo do reinado ele foi bem, honrando os sacerdotes. Primeiro, que ali não diz que foi no começo do reinado. Se vocês lerem o texto atentamente, eu não vou fazer exegese do texto aqui, porque senão vai levar muito tempo. Mas o que acontece? Se for ler, ele diz que Uzias foi um excelente rei. Foi o rei que fez as coisas certas aos olhos do Senhor, entendeu? E que ele morreu. A descrição inicial do reinado de Uzias foi um reinado muito bom, tá certo? Só que ele cometeu um erro. E aqui ele diz assim, ele foi muito bem porque respeitava os sacerdotes. E você vai ver que ele sempre vai dar um puxãozinho, essa ideia na cabeça do CCBiano, quando diz assim, ó, respeitava os sacerdotes, essa ideia, respeitava os anciãos, respeitava os cooperadores, respeitava os diáconos, respeitava os mais antigos. Essa que é a ideia que ele está querendo trazer nesse texto aqui, que não tem nada a ver com o texto em si. Mas vamos lá, é só para vocês entenderem como a pessoa que está ouvindo isso está entendendo. Quer dizer, ele era bom porque respeitava os mais antigos, entendeu? Sacerdotes, honrando os templos, e ele nunca se envolveu com essa parte que era uma missão da casa de Arão, era uma missão do sacerdote fazer. Então ele nunca se envolveu com essa parte que era a missão do sacerdote fazer. E aí esse nunca se envolveu. Aí o que acontece? E vem desse negócio. E ali, se você entender o contexto CCBiano, é mais ou menos assim, rapaz, você é um jovem, você é um músico, fique no seu lugar. Deixe que a palavra tá aqui conosco, entendeu? É a gente que prega a palavra, é a gente que fala o que Deus tem a dizer. Basicamente, esse daí é um pensamento da Igreja Católica. Esse é um pensamento que você tem os sacerdotes e tem os leigos, e tem uma divisão entre sacerdócio e leigo. Eles esquecem que, teoricamente, a CCB é uma igreja protestante, e o protestantismo defende o sacerdócio universal de todos os crentes, que não existe essa divisão. Essa questão de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia e poder confrontar, inclusive, a sua liderança, seus pastores, conforme as escrituras, se eles estiverem andando errado, isto é bíblico. A Bíblia manda fazer isso, entendeu? A Bíblia não manda você seguir cegamente a ninguém, a nenhum homem, entendeu?
E ele, então, quer dizer, você vê que toda a pregação dele é o oposto daquilo que a Bíblia manda fazer. Mas vamos seguir porque isso daqui é longo. Necessário, preparava, oferecendo ao Senhor, não era missão de rei, não era missão de profeta, não era missão de general nem de capitão, era missão inteiramente, aleluia, do sacerdote. E ele, irmãos, colocou a mão onde não deveria colocar, fez o que não deveria ter feito. Bastante comunhão que o temor de Deus hoje faz também. Tá vendo? Ele colocou a mão onde não deveria colocar, fez o que não deveria ter feito. Bastante comunhão que o temor de Deus vai cair. Qual é a ideia? A aplicação do texto que ele está fazendo é, tá vendo? Não bote a mão nas coisas que é para os anciãos, não bate a mão nas coisas que é para os diáconos. Você fique no seu lugar. Se é músico, toque e cala a boca, entendeu? É basicamente isso. Você vê... Sinceramente, eu não assisti essa pregação toda, mas a expectativa que eu tenho com a pregação é que aqueles 2 minutos vai ficar barato quando você olhar a pregação toda, que vai ser bem pior. Mas vamos ver, vamos lá. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você pode ter faculdade, pós-graduação, pode ser formado, muito bom, procurar cursos, pós-graduação, fazer todos os conhecimentos que você tiver. Bastante comunhão com essa palavra. E outra coisa fora do contexto. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, isso é verdade. Agora, o que é temor a Deus? Pega, por exemplo, Salmo 1, e na sua lei medito de dia e de noite. Temor a Deus não é você ficar ouvindo o homem dizer coisa para você da boca para fora e você fala, não, isso daí é um enviado de Deus e não sei o que lá. Não, não. Temor a Deus é você pegar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus de dia e de noite e andar segundo a palavra de Deus. Isso é ter temor a Deus. Entendeu? Não é o que ele está querendo passar. Você vê que é jogado um versículo bíblico aqui, jogado outro versículo bíblico lá. Se você não tem a Bíblia, se você não conhece as Escrituras, você cai nesse envolvimento aí de versículo bíblico fora do contexto. Mas vamos ver. Se você não tiver o temor de Deus pela palavra, você é um monstro, uma moça toda na terra. O princípio da sabedoria é quem teme a Deus. O que é o temor de Deus? Isso eu não posso, isso eu não faço, isso desagrada a Deus. Eu sou uma serva de Deus, eu não posso errar, não posso ceder, não posso participar, não posso praticar. Tenho que ter cuidado dos meus passos. E você vai vivendo, irmãos, dentro de uma lucidez. Isso se chama sabedoria que vem do alto. Você vê, sabedoria que vem do alto é obedecer um livro de regra. Agora, quem define esse livro de regra? Ele fala que o livro de regra é a Bíblia ou é os costumes da instituição? Isso eu não posso tocar, isso eu não posso fazer. Aliás, tem até uma passagem, eu acho que é Filipenses, que diz assim, não toques, não bebas, não comas. Isso daí não tem valor nenhum para a conversão da alma. Isso daí está lá em Filipenses. Depois eu posso até pegar esse versículo, que na verdade é uma passagem tão bonita, que é justamente ele combatendo essa ideia que ele está querendo passar aí no texto, dessa asepsia santa e espiritual. Obviamente que o crente tem que andar segundo a palavra de Deus e se abster do pecado. Mas só que o pecado é o que está na palavra de Deus. Não é você deixar de usar short, a mulher não poder cortar o cabelo, não tem nada a ver com isso, entendeu? Tem na palavra de Deus, tem princípios a qual o crente tem que se submeter. Porém, não é o que ele está falando. Mas vamos lá. Eu disse, se eu for pegar aqui passo por passo e explicar detalhadamente, é um vídeo de 4 horas. Vamos lá. E você vai vivendo, irmãos, dentro de uma lucidez. Isso se chama sabedoria que vem do alto. Quem é o dono da sabedoria que vem do alto aqui nessa noite? Você vê? Da onde que vem o conhecimento para você saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Vem de maneira mágica com o dom. Porque você pegar a Bíblia e se concentrar nela. Isso daqui é uma Bíblia, tá? Talvez vocês tenham visto, isso daqui é uma Bíblia em hebraico. Não, em grego, desculpa, grego koiné. Então, assim, você pegar isso daqui e ler, e se concentrar, entender o que os apóstolos ensinaram, o que os profetas ensinaram, não, isso daí é coisa do homem. Agora, você ficar em casa assim, olhando para o alto e de repente dá na sua cabeça que conforme eu já vi,
é um rapazinho que costumava ir muito para essas rodas de profecia, ele teve uma iluminação que o servo de Deus não pode ter parte com as trevas. O que que aconteceu? Ele começou a passar a dormir de luz acesa. E aí isso gerou uma confusão na casa dele, porque era uma casa muito pequena, e basicamente ele dividia quarto com a mãe e o pai dele, a mãe e o pai dele querendo dormir, e ele com a luz acesa. Por quê? Porque a sabedoria que veio do alto disse que um servo de Deus não pode ter parte com as trevas, ele queria dormir com a luz acesa. É isso aí, entendeu? Ai, 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 haja paciência, né? Vamos lá. Bom. Aleluia. Então, irmãos, ele era um homem sábio. Está aqui na palavra que ele, com 16 anos, começou a reinar e o seu sucesso foi muito grande. E começou a espalhar a fama dele. Todos falavam, no meio do exército, no meio dos generais, no meio dos capitães, no meio das tribos. As nações circunvizinhas começaram a falar: tem um rei aí que é diferente. Ele tem um reinado diferente. Ele tem um conhecimento diferente. E ele tinha uma arma, ele tinha um armamento, ele inventou armas que a longa distância eliminava os seus inimigos, Eu achei engraçado. Me faz um favor, ó, vocês estão assistindo isso, leia Crônicas, lá você vai ver que essas armas que lançavam, o que que era? Era catapulta e flecha, entendeu? É isso daí, entendeu? Mas você vê, ele se concentra, ou os capitães comentavam, tem um rei aí que é diferente. Não, ele é um rei muito bom, é um rei que prosperou Israel, que prosperou tudo, de maneira material, todo o reino. Ele teve um reinado muito bom, segundo o livro de Crônicas, entendeu? E obviamente ele prosperou o exército, ele deu armamentos sofisticados para o exército, justamente ele desenvolveu as defesas, criou torres de defesas para os portões, e é isso aí. É por isso que ele teve um reinado bem sucedido. Mas vamos lá, vai. E ele foi projetando armas, e ele também tinha estratégia de guerra. Ele foi projetando arma. Ninguém disse, o livro não diz que é ele que projetou. Ó, ele recebeu uma iluminação, ele estava orando, aí de repente veio assim, vamos fazer o seguinte, pega um pedaço de pau, amarra uma linha de um lado, amarra uma linha do outro e curva. Aí isso daí é um negócio chamado arco. Aí de repente você pega um outro pedaço de pau retinho, coloca e puxa e... Não é isso, entendeu? Não é isso. Isso daí é porque eles tinham pessoas que eram dedicadas a projetar arma. Ele foi uma pessoa que incentivou tudo isso, que isso acontecesse. É por isso que ele foi um rei muito bom. Dava uma guerra, certeza que ele vencia, porque tinha temor de Deus, defendendo o povo, em benefício do povo. O Senhor iluminava e ele ia fazendo aquilo que era bom para defender o povo. E sabe que tem dom que Deus dá para nós? Tem ferramentas que Deus dá para nós, que é para defender a nossa casa, o nosso casamento, o nosso ministério. Mas tem dom que Deus dá para cada um de nós, que é para defender a verdade. É para defender o... Olha só, ó, ele já conclamando o pessoal, vai derramar dom lá que é para defender a irmandade, defender a obra, né? Defender a obra. Que dom que é esse daí que eu queria saber? Quantas armas ele fez? Na engenharia, na arquitetura, projetando. Ele conseguia ter sucesso e o seu nome era falado. Começou tão bem. Ou seja, ele foi conhecido como um grande projetador de armas. Da onde que ele tirou isso? Da onde? Ele não falou que gostava muito de estudo bíblico? Aqui, ó. Defendo de alma a leitura das Sagradas Escrituras. Tudo bem, ele só não defendeu de alma o estudo, né? Porque senão ele não estaria dizendo essas coisas que ele está falando. Vamos lá. Mas aí começou bem, foi até uma altura bem, teve família, teve filhos, e o seu nome corria. E como lemos aqui a palavra sucesso, olha aqui, quanto aos mais dos sucessos de Uzias. Sucesso. Tem alguém aqui buscando sucesso lá fora? Bastante comunhão, moço, bastante comunhão, moço. É direito de eu buscar sucesso lá fora. Sucesso materialmente, como um bom advogado, uma boa arquiteta, médica. Aleluia. Um bom... Você tá vendo? Para que serve a leitura da palavra? É para achar palavras em que você possa soltar a profetada. É isso aí. Ele leu a palavra sucesso. Ó, tem alguém aqui que está buscando sucesso, como advogado, como médica, como... Rapaz... Dinheiro agrônomo, quantos tantos tipos de engenharia que tem? Administrador, doutor, né? Quantas coisas, quantas profissões lindas que tem. Que podemos dizer que é profissão e é dom de Deus. Aí sabia que ser médico é dom de Deus? Eu mesmo, se eu quiser ser médico,
Eu nunca vou ser médico. Eu não posso ver sangue, não posso ver fratura. Eu nem paro para socorrer alguém, eu já fico ali deitado na beira da pista. Eu sou ruim. Eu não tenho dom de ser médico. Agora tem aquele que tem o dom do socorro. O dom do socorro que dá na palavra. Ele vê um acidente de alguém, ele já quer resolver, ele quer socorrer, ele já vai lá, faz uma tapa, ajeita, para a hemorragia. E tá falando que aí ser médico é um dom, ser engenheiro vai ser um dom, bom, vamos lá, né? Ele já fala o trânsito, ele ajeita, faz respiração, massagem, ele ajeita tudo. É dom de Deus. Deus vai derramar dom aqui hoje. Se tiver alguém perdido aqui até materialmente, dobra a tua comunhão. E esse ano não deu nada na tua vida, você não prosperou em alguma coisa, mas 2025 você entra alinhado. Olha aí, tá vendo? Aí vem a profetada. Quer dizer, Deus vai dar dom e tal. Se você entrou aqui perdido hoje, 2025 você entra alinhado. O que isso tem a ver com o que ele leu? Diga assim, e eu acho que quando ele diz assim, a pregação foi totalmente espiritual, é nesse sentido, porque assim, não tem nada a ver com o texto, é algo que foi dando na cabeça e foi soltando, dando na cabeça e soltando. Isso é a pregação totalmente espiritual. Entendeu? Você vê que pregação bíblica mesmo não tem, entendeu? Aliás, eu tô até curioso, eu não sei se ele vai dizer qual foi o motivo, porque assim, esse texto de Crônicas é um texto muito importante para que a gente trate o que o texto está tratando, que é sobre o orgulho. Isso é um texto muito importante para isso, entendeu? Ou seja, dá para você extrair ensinamento muito importante desse texto. Eu não sei se ele vai chegar nisso, porque eu não ouvi, eu tô falando sinceramente que eu não ouvi essas partes, graças a Deus, porque assim, eu ouço uma vez, porque para mim ouvir duas vezes, isso é uma tortura, assim, sinceramente é uma tortura. Então, eu prefiro ouvir uma vez, gravar e acabou-se, entendeu? Então, eu nem me preparo com grandes... Porque não precisa, entendeu? Se eu fosse analisar uma pregação, por exemplo, de um arminiano e tal, para falar assim, rapaz, isso que ele está pregando não é bem isso, eu tenho que me preparar. Por quê? Porque são pessoas que estudam, que sabem o que estão falando e que tem o seu ponto bíblico ali. Então a gente vai ter que... Agora, isso daqui não precisa. Basicamente, você basta ouvir, você ter uma leve noção de texto bíblico. Então não é porque eu sou bom ou alguma coisa assim, não. É que se você tiver uma leve noção de texto bíblico, você já não cai nesses negócios, entendeu? Vamos lá. Vamos pra frente. Não, e esse ano não deu nada na tua vida, você não prosperou em alguma coisa, mas 2025 você entra alinhado, na profissão certa, no dom certo, aleluia, no caminho certo, no estudo certo, no curso certo. Dobra a tua comunhão que hoje o Senhor arruma os teus passos aqui, material, espiritual e conjugal. Você sai hoje com a direção do Rei da Glória. Aleluia. Lembrando que isso é uma reunião de mocidade, então o que as pessoas estão procurando lá? Profissão e casamento, basicamente é isso. Por que a pessoa cai no calamanaia lá? Porque é o seguinte, se você já foi moço na CCB, você sabe que qual que é a ideia? Sucesso material e casar e ser feliz para sempre. Isso é o que está na cabeça de todos os jovens que estão ali. Então você entra alinhado material e espiritual e no casamento e conjugal. É isso aí. É o que o pessoal está procurando, entendeu? Bom. Ok, vamos lá. Tem jovem perdido aqui. Você nem sabe qual é o dom que Deus te deu, qual é a profissão que você vai ser. Basta aqui, dá prejuízo pro pai. Aleluia, vem de nada dos teus cursos. Se você crê hoje nessa música de dom, aleluia, e o que será novo na tua vida. Eu vejo diploma aqui, eu vejo assinatura de concurso, carinho no céu. Aleluia, o dom de Deus vai... Eu acho que foi psicóloga. Eu vejo psicóloga aqui. Eu vejo não sei o que lá do concurso que vem um carimbo do céu. Já passou, entendeu? É isso aí. Não estuda não para ver se você vai passar. Não estude não, que você vê se não passa. Agora é o seguinte, isso daqui é um negócio interessante. Eu não sei o tamanho dessa igreja. O que eu vi por foto parece que é bem grande. Como é uma reunião de mocidade ali, pelo que eu entendi, é um negócio gigantesco. Ali deve ter vários e vários jovens. Isso é o grande, por isso que esse negócio ganha força. Porque quando você prega, vamos supor, tem 1000 pessoas ali, ou 1000 jovens, entendeu? 1000 jovens ali. Você acha que não vai ter ali pelo menos uma grande parte deles que vai casar? Não tem uma grande parte deles que vai ter uma profissão bem sucedida? Você acha que não vai ter alguém ali que vai passar num concurso público? Então isso dá validade para a pregação. Em nenhum momento ele pregou para alguém específico. Ele disse assim, ó, se é Deus, então Deus está falando com o José Guimarães que está ali na plateia, entendeu? É com você, ó. Você vai passar num concurso público para juiz federal.
Beleza? Tá certo. Aí até daria para dar um pouco mais de valor para esse tipo de coisa. Deixa eu só desabilitar aqui um negócio para não ficar tocando aqui esse sinalzinho aqui por trás. Mas assim, aí poderia até dar um pouco de valor para esse tipo de coisa. Mas você vê que não é isso, não. É fala na baseada e obviamente que na baseada vai pegar alguém, entendeu? Vai pegar alguém. Tem um monte de jovem ali, entendeu? Alguém ali vai passar num concurso. Eu não preciso nem... Não precisa ter revelação para isso. Basta jogar o negócio no ar. E outra coisa, mesmo que ninguém passar ali, ninguém nem vai lembrar disso. Vai pegar a sua parte que te interessa. Por quê? Porque não tem como errar. A não ser que a pessoa perca a vida na juventude, ela vai ter que casar, ela vai ter que crescer, possivelmente casar, e vai ter que alimentar a sua família. Alguma profissão vai ter, então não tem nem como errar. É uma profecia que não tem como errar, entendeu? Mas vamos lá. Tem um dom dentro de você que você não viu, não descobriu e ninguém chegou. Não vai ter essa palavra. E você termina esse ano e o que fechou, a conta fechou. Se fechou no vermelho, não tem problema. Se houve prejuízo, não tem problema. Mas 2024, o dom de Deus te pega. Aleluia, será diferente na escola, no estudo, nos cursos. Aleluia, vai dar orgulho pro pai, vai dar orgulho pro professor. E você vai ver que aonde você põe a mão, prospera. Aonde você assina, prospera. Ao que você lê, você entende. O que você busca, você encontra. Em nome de Jesus, quem tem essa maioria de meio alto, dá glória a Deus. Tá vendo? Em nome de Jesus, quem quer sabedoria do alto, dá glória a Deus. Aí fica... Ó, é isso que eu tô te dizendo. Quando ele falou que foi tirado 2 minutos do contexto, eu falei, se colocar a pregação toda, piora. Porque é uma pregação que você vai pegar a palavra que foi lida, assim... Foi simplesmente jogada pro alto, porque não serviu para absolutamente nada. Ele pegou 2 frases da palavra, até agora que eu ouvi, que eu sei, né? Então ele pegou a frase lepra e pegou a palavra lepra e pegou a palavra sucesso. É em cima dessas 2 que ele está pregando, entendeu? Pregação, exposição das escrituras, ele não falou que defendia de alma, e foi tirado do contexto aquilo que ele falou. Vamos lá, na verdade eu nem sei em que parte que está essa questão da lepra aí, mas vamos lá que vai chegar. No conhecimento do mundo nós não vence. Nós não somos ninguém, mas você recebeu um milagre aqui hoje e a chegar no último momento. Olha só aqui, no conhecimento do mundo nós não vence. Olha aqui, ó o que ele pregou, que já ia passando, no conhecimento humano nós não vence. Então, e outra coisa que ele está pregando contra conhecimento. Na carne nós não vence. No conhecimento do mundo nós não vence. Nós não somos ninguém. Mas você recebeu um milagre aqui hoje e a chegar na última oração e dizer: Deus, eu tenho uma promessa que eu vou semear, que eu vou ter para dar. Eu vou trabalhar na tua obra. Eu vou ajudar na administração. Eu vou fazer projeto de graça para a igreja. Eu vou atender as irmãs e os irmãos. Você tá vendo? Olha aqui qual é a receita do sucesso. Olha aqui, vamos lá, a receita do sucesso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque isso daqui foi uma gravação e, obviamente, quando começa essa gritaria toda, não dá nem para identificar direito o que ele está falando. Mas a receita do sucesso é: eu vou trabalhar de graça na sua obra, eu vou atender na piedade, eu vou trabalhar na administração, eu vou fazer projeto gratuito para a igreja. Olha a receita do sucesso. Cristo, assim, não tem. Agora, trabalhar para a instituição, aí sim, ó, tem carimbo do céu, né? Então, vamos lá ver. Peraí, deixa eu voltar. Ó, eu tenho uma promessa que eu vou ser rei. Eu vou repetir isso daqui muito no detalhe para vocês. Eu tenho uma promessa que eu vou ser rei e eu vou te pagar. Então, quer dizer, Deus vai te dar um negócio e você vai pagar. Como que você vai pagar? Vamos lá. Quer chegar na última oração e dizer: Deus, eu tenho uma promessa que eu vou semear, que eu vou ter para dar. Eu vou trabalhar na tua obra. Eu vou ajudar na administração. Eu vou trabalhar na sua obra. O que é a obra de Deus? CCB. O que a Bíblia diz que é a obra de Deus? Pregar Cristo. Entendeu? Mas é né? Obra de Deus é CCB. Então eu vou trabalhar na sua obra, eu vou trabalhar na administração, vamos ver. Vou fazer projeto de graça para a igreja. Vou fazer projeto de graça para a igreja. Vou ajudar a aposentar, vou ajudar na medicina, buscar...
Ah, eu vou ajudar os irmãos, vou ajudar a aposentar, porque aí ele está falando de advogado. O advogado vai pegar causas de graças lá também e vai ajudar a aposentar um, colocar o outro, conseguir um benefício para o outro. É isso aí. Vamos ver o que mais. Curso, tem propósito aqui, o céu abriu hoje aqui, e você sai carimbado no reino da glória de Deus. Tá vendo? E você sai, não sei o que lá, do reino da glória de Deus. Você pergunta para ele, o que é reino da glória de Deus? Entendeu? Porque o que ele está dizendo? Que você vai receber benefício material e esse benefício material vai ser revertido às pessoas da igreja e à própria instituição. É só isso que ele está falando. E aí esse é o benefício material, é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não deu certo até hoje, mas a partir de hoje vai dar certo. Aleluia. Você está sentindo uma grande dificuldade. Ó, é só triunfalismo. Não deu certo até hoje, mas a partir de hoje vai dar certo. Só triunfalismo. Bíblia, Escritura, Jesus. Jesus só é citado como palavra mágica, ou seja, em nome de Jesus vai acontecer tal coisa, em nome de Jesus vai acontecer tal coisa. É só isso. Jesus, ele tem uma função, que é a palavra mágica. E é engraçado porque se eles descobrirem que o nome de Jesus não é Jesus, então Jesus assim, não tem nenhum problema você chamar Jesus de Jesus, igual tem uns que pregam aí que você tem que chamar de Yahushua, e isso é conversa fiada. Eu posso fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas assim, você vê que a ideia deles é só a palavra mágica, Em nome de Jesus vai acontecer tal coisa, em nome de Jesus vai acontecer outra coisa. Vamos lá, porque eu não tenho tempo e nem paciência para ficar ouvindo isso durante muito tempo. Vamos lá. Deus perdoa hoje esse mundo com de dificuldade. Aleluia. Deus dá um reset na mente de alguma moça aqui, de algum moço, de algum irmão. Quem está precisando de uma menção aí, dá um glória. Tá vendo? Deus dá um reset na mente de algum moço e alguma moça. E quem está precisando de uma benção, dá um glória a Deus. O que é benção? Entendeu? Qual benção? Você vai ver, cada um ali tem uma necessidade. Uma tá querendo um namoradinho, o outro tá querendo, sei lá, um emprego, o outro tá querendo um carro, o outro tá querendo passar na faculdade. É isso aí. Aleluia! Não deixa subir para a cabeça. Não se soberbece. Continua na humildade. Lembra sempre do pobre, do necessitado, do menos favorecido, de quem não tem. Porque entre nós é uma profecia que Deus pode virar o cativeiro desse país. Aleluia, e a economia será um país de primeiro mundo. Essa profecia nunca vai cair por terra, porque foi o mestre amado que profetizou. Sempre haveria pobre entre nós. Sempre vai ter alguém menos favorecido entre nós, para ver a nossa postura, a nossa atitude. Aleluia, se você viu, foi Deus que fez você ver. O que não é visto não é lembrado. E o que o olho vê, o coração não sente. Você está sentindo alguma coisa aí? Tem propósito? Oxe, que não é visto, não é lembrado. Que o que o olho não vê, o coração não sente. Você tá sentindo. Rapaz, assim, eu queria que isolasse essa frase. O que ele quer dizer com isso? Assim, o que ele quer dizer? Esse daí é um negócio interessante. Quando você passa a ouvir as pregações de maneira fria, ou seja, você está ouvindo e tentando entender o que a pessoa está falando, você vê que um monte de coisa que é dito não faz sentido nenhum. Ai, viu? O que não é visto não é lembrado. E o que o olho vê, o coração não sente. Você está sentindo alguma coisa aí? Tem propósito, moço? Tem propósito, moço? Se tiver algum compromisso aqui com a glória de Deus, a obra de Deus e o menos favorecido, você crê que hoje alguém sai aqui encaminhado, irmão? Tá vendo? Tá sentindo alguma coisa aí? Se alguém tiver um compromisso com a obra de Deus, ou seja, com a instituição, alguém sai hoje daqui encaminhado. Você vê, a pregação é para a instituição e os benefícios para a instituição é sempre assim. Vai dar certo, vai dar certo. Você vai conseguir, vai se formar. Aleluia. Você vai ter formatura. Aleluia. Não sou de pregar isso aqui, eu sou de doutrina, mas Deus abriu o céu aqui. Aleluia. No dia que você estiver vendo Deus diploma, o teu canudo, lembra dessa palavra? Deus abriu o céu, hein? Vamos ver o que sai do céu. Formatura, diploma, esposa, é isso que sai do céu, né?
Inclusive, Paulo, né, quando cita naquela parte que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não era lícito dizer, ele viu formatura, ele viu ali advogado, viu médico, entendeu? Viu canudo, é isso aí que ele viu lá, né, coisas inefáveis, né? Então, a minha pergunta é por que ele está contando, né? Porque o próprio apóstolo Paulo disse que não era para contar, né? Sabendo dos propósitos que você fez, e lembra do compromisso teu para com menos favorecido. Ele defendia o povo, a sabedoria dele era para defender o povo, fez armas para defender o seu país, e a sua fama começou, a sua glória. E daqui a pouco, eu já fiz de tudo, o que lhe falta em mim? Foi lá e colocou a mão dentro do templo, foi lá, pegou o necessário. Quando Osias... Você viu, ele dividiu a pregação em duas, agora vai começar a segunda parte. Então a primeira parte foi sucesso, 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 sucesso. Agora vai ser a parte do cuidado, cuidado, cuidado. Vamos ver como é que ele vai explicar isso, que eu não ouvi, então não sei. Quando o sacerdote viu, Azarias, quando Azarias viu, irmão, ele foi tomado de uma coragem, igual os anciãos, os operadores de jogos, os diáconos, o pai e a mãe tomaram. Tá vendo? Quem é Azarias? Quem é o sacerdote? Foi o que eu disse, eu nem tinha ouvido essa parte. Quando eu disse isso, falei, na cabeça dele, quem é o sacerdote? É o ancião, o cooperador de jovens, o diácono. Então, é esse que é o sacerdócio. Quem é o Uzias lá? É o CCB, de maneira geral. Então você vai ter bênção material, só não se contraponha contra o sacerdote. Essa é a mensagem da pregação, entendeu? Uma coragem quando vê o filho se perdendo, ou vê o seu irmão se perdendo. Sabe aquela coragem? Calma, minha filha. Aí não tem Deus, volta atrás. Sabe o conselho que os cooperadores de jovens dá? Que os irmãos dá? Isso aí não é de Deus, volta atrás. Não põe a mão aí. Se eles passam, Deus está errado. Isso não é atitude de crente, isso não é atitude de homem de Deus. Você é um jovem, você é um carreiro espiritual. Não age assim, não fala assim, não se veste assim, não se porta assim. Corta essas amizades, isso aí é a volta dos escarnecedores, teu caminho é santo, você é batizada, você é lavada no sangue do Cordeiro, você é músico. Você viu? A lavagem do sangue do Cordeiro, ó, ele gosta tanto de ler Bíblia, só que não entendeu. Ele foi lavado no sangue do Cordeiro quando foi mergulhado na piscina da CCB. Olha. Eu já disse, se eu tiver que analisar ponto a ponto disso daqui, mas vai ficar muito pior. O problema é que o vídeo vai ficar com 4 horas, né? A gente já tá quase 1 hora de vídeo aqui, tá chegando na metade da palavra e isso é que eu tô deixando correr solto. Vamos lá. Socializado, olha, se é luz no meio das trevas, você tem que brilhar. É o sacerdote que vai repreendendo. E se tiver vontade de voltar para trás, glória a Deus. Mas sim, cara. Tá vendo? Esse é o pensamento católico. Quem está te repreendendo é o sacerdote que está te repreendendo, porque é a pessoa que está sobre você ali. Então você tem os sacerdotes e tem os leigos, tá certo? Basicamente é isso que ele colocou lá. A palavra, a lepra aparece. Ele não voltou atrás. O insensato não ainda insistiu. E foi repreendido. Olha, não convém que você toque aí. Isso aí é só para os descendentes da casa de Arão. Isso não é missão tua. Volta atrás, larga isso, sai rápido, Deus vai te ferir. Fez pouco caso, insistiu, foi desobediente, foi teimoso, foi rebelde, foi liviano. Insistiu, e na sua insistência o sacerdote falou, para, sai daqui. A lepra apareceu na hora, foi tomado pela lepra. Quando ele viu que estava com a lepra, ele saiu e foram. Os 80 sacerdotes, foi empurrando ele. Sabe, aquela multidão de sacerdotes foi tudo empurrando ele. E apressou em sair, porque ele viu que realmente a lepra do Senhor tinha ferido ele. Aleluia. Bastante comunhão, porque eu sei que quando Deus entra nessas linhagens, geralmente ninguém dá glória. Você vê que, ó, ele falou que foi tirado 2 minutos do contexto, não foi tirado do contexto coisa nenhuma. Por quê? Você vê que ele estava até agora falando de um assunto que não tem nada a ver com o que ele citou lá na frente, porque era só sucesso, glória, triunfalismo e tal. Agora ele mudou de assunto. Então a porção do áudio que foi tirado é que eu reconheci agora. Quando ele falou isso, eu já reconheci. Então a porção do áudio que foi tirado é exatamente a porção do áudio em que ele entra no assunto.
entendeu? Da lepra. Por quê? Ali ele está prometendo o reinado de Uzias, tá certo? Ele está prometendo. Então, mas o que é o reinado de Uzias? É ser médico, é ser um, sei lá, um enfermeiro, é ser advogado, engenheiro. É engraçado que não vai ter nenhum funcionário da limpeza pública, não vai ter nenhum faxineiro, né? Todo mundo ali é rei, rei, e acabou. Não vai ter ninguém ali que vai ter uma condição menor. Vai ser até engraçado, porque se você fizer um censo depois disso, não vai ter nenhum mecânico, né? Ali não vai ter, é só rei, é rei. Beleza, então ele está prometendo isso daí. Aí ele está dizendo que é o seguinte: você vai ganhar tudo isso, mas cuidado, você vai ter que trazer os benefícios para a obra, né? Que é para a instituição. Então você vai ter que ajudar a instituição de algum jeito, fazendo projeto de graça, trabalho de graça, esse tipo de coisa. Maravilha. Então, uma vez que você fizer isso, é só isso? Não. Você também não pode contrariar o sacerdote. Quem são os sacerdotes? Ancião, diácono, cooperador de jovens e os demais que têm algum cargo. É esse daí. Então, basicamente é isso. Então, agora ele está entrando em um outro assunto. Onde isso foi tirado do contexto? Aonde? Entendeu? Em canto nenhum. Mas só para dizer que não tirou, vamos lá. Falta poucos minutos aí para acabar esta palavra, graças a Deus. Então, mas você vai ver que a palavra é ruim do começo ao fim. Entendeu? Do começo ao fim é ruim. Só vai piorando com o tempo. Mas vamos lá. Mas é facinho de uma moça ficar com a lepra. É facinho de uma moça ficar com a lepra. É facinho de você ficar estampado em você que você teve um acidente espiritual. Aí fica aí no banco da misericórdia, né? Tá vendo? É facinho de você ter lepra. Então ele mudou de assunto, agora entrando no assunto da lepra. É igual eu falei, ele pegou duas palavras disso tudo, que é sucesso e lepra. Pronto. Foi do texto que ele leu todo, só tem duas coisas, sucesso e lepra. Sucesso ele descreveu, agora ele vai descrever a lepra. E aí ele diz que é facinho você mostrar que você teve lepra, teve um acidente espiritual. Vamos ver como é que mostra isso. Vamos lá. Agora, se você percebe que o teu rosto está limpo aqui nessa noite, e não há lepra, não há sinal, dá glória a Deus. E glória essa palavra. Então, pelo que eu entendo, o que ele está querendo dizer, sinal de lepra é quando a pessoa começa a duvidar do que é pregado ou quando a pessoa começa a se contrapor ao sacerdócio. Entendeu? É isso é sinal de lepra. Então a pessoa que já não está aceitando aquele conselho, aquela palavra que está sendo pregada, o cara já está com o pé atrás, falando: rapaz, isso daí é de Deus? Isso daí não é de Deus, não. Eu li lá na Bíblia e na Bíblia não está dizendo isso. Então esse é o sinal da lepra que ele está dizendo, essa lepra espiritual. Então, assim, da onde saiu do contexto isso? Da onde? Vamos lá. Cuidado, porque um dos maiores sinais da lepra está aqui agora. O centrismo no cristianismo, as 7 partes, esses pendrive aí, 7 partes, isso é. Tá vendo? O sinal da lepra tá aqui agora. Eu tenho a impressão de que quando ele falou tá aqui agora, ele deve ter mostrado o celular dele. Eu não estava lá, eu não sei te dizer, mas a impressão que eu tenho, o sinal da lepra tá aqui agora. Essa que é a ideia, que ele deve ter apontado pro celular. O 7 partes, não, 7 partes é uma bagunça mesmo, entendeu? Mas tem ancião seu que defende isso, entendeu? Tem ancião seu aí que preside sobre ele, inclusive, que defende essas ideias aí. Mas realmente é terrível, porque é a revelação nível hard, essas 7 partes aí, né? Mas vamos lá. O centrismo no cristianismo, as 7 partes, esses pendrive aí, 7 partes, isso é lepra, tá? É lepra. Centrismo no cristianismo, tendo Cristo pode usar bermuda, pode fazer tudo, não precisa. Tá vendo? Ó, o que é sinal de lepra? Usar bermuda, olha só que sinal, hein? Quer dizer, a canela apareceu ali, sinal da lepra. Quer dizer, é porque de repente a pessoa tem aquela perna branca, né? Que nunca tomou sol, aí realmente pode ser isso. Olha só, você vê que nossa, é só baboseira, é só bobagem, entendeu? É só bobagem. Vamos lá. Isso é lepra, tá? É lepra. Centrismo, cristianismo, tendo Cristo pode usar bermuda, pode fazer tudo, não precisa se santificar. Tendo Cristo, está tudo certo. Os desigrejados, são um grupinho encaçadão de desigrejados. Não precisa ter igreja, não precisa ter Santa Ceia, nem Salvar Costa, nem Covelo, e nem ancião para batizar. Você creu porque é um batismo.
Tá vendo? Não precisa de igreja, não precisa saudar com ósculo, não precisa usar véu e não precisa de ancião para batizar. Realmente não precisa de ancião para batizar, não precisa de véu e não precisa saudar com ósculo. Eu tenho vídeo para tudo isso aqui, não precisa de nada disso. Ter igreja, sim, porque igreja é uma reunião de cristãos, é um conjunto de cristãos. Igreja é bíblico, então quem prega desigrejado é antibíblico mesmo. E eu posso provar isso nas escrituras. Agora, você tá numa comunidade cristã, isso é bom, isso é excelente e a Bíblia aconselha a fazer isso. Então essa que é a ideia. E essa ideia de não precisa se santificar, ele não conhece outras igrejas, entendeu? Quando você... E aí, tanto faz, porque o Carlos Reinar falou de arminiano. Arminiano, calvinista, não há... Se você frequentar qualquer igreja dessa, não há uma igreja que diga que não precisa de santificação. Que a maneira diferente de entender é como se dá o processo de santificação, mas o resultado final, que é você precisa se santificar, isso é verdade. Mas se santificar não significa você deixar de usar short. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Não tem absolutamente nada a ver. Então, esse é o problema, você vê. Ele não entende os conceitos básicos da fé cristã. Ele não sabe o que é santificação. É por isso que fala esse monte de coisa. Vamos lá. Pra... Eu pergunto aqui no meio da sala e está resolvido o problema. Não há presbitério, não há Santa Ceia, não há corpo de Cristo, não há comunhão, não há nada. O nome disso se chama lepra. E muitos estão olhando na internet assuntos que falam mal dos anciãos, da obra de Deus, das coletas. Tá vendo qual é o problema aí? É quando esse estudo bíblico ele te leva à conclusão de que você está no lugar errado. Essa é a lepra. Essa daí é a lepra, entendeu? Se você fala assim, rapaz, mas peraí, a Bíblia diz esse negócio de ósculo santo, não é bem assim não. Esse negócio de santa ceia, que tem que enterrar pão, que o pão se transforma em carne, e o vinho se transforma em sangue, não é isso que está na Bíblia não, por causa disso. Ah, então não é isso não. A Santa Ceia é um mandamento de Deus, ótimo, mas a função da Santa Ceia não é essa daí não. É igual o pessoal lá prega, entendeu? Quer dizer, quando a pessoa começa a ter esse esclarecimento, que começa a questionar as doutrinas, aí pô, virou leproso. Aleluia! E o povo falando, você leu, você assistiu, você segue e começa a te contaminar. Uma manchinha, daqui a pouco está coçando, quando você olha está com a lepra. Aleluia! Isso aqui não olha a si próprio. Vamos examinar agora, moça. Moço, irmãos casados, ministérios. O que você está assistindo alguma coisa mexer com o teu coração, tem uma vontade de parar de congregar? Tá vendo? Qual é o foco? O foco de toda a pregação, seja na primeira parte, que é o triunfalismo, seja na segunda parte, que é a lepra, ou seja o sucesso, seja a lepra, o foco é a instituição. No triunfalismo, se você receber os benefícios, tal, você tem que voltar aquilo para a igreja, seja dando coleta, seja trabalhando de graça, seja fazendo projeto de graça, seja aposentando pessoa, na influência que você tem, beleza, esse é um lado. E, aliás, isso pode ser até, dependendo do caso, vamos supor que o cara é um juiz que vai julgar aquela causa. Se ele tem essa dívida com a instituição e tem que começar a julgar para beneficiar e pagar aquela dívida que ele tem com a instituição, isso daí é antiético, inclusive, né? Mas beleza. Então você tem esse primeiro lado. Você tem esse segundo lado, que é o segundo lado, que é? Que é a lepra. Então, a lepra é quando você se afasta da instituição por algum motivo. Ou seja, se você começa a ler Bíblia e perde a vontade de congregar, pronto, leproso. É isso aí. Ai. Irmãos casados, ministérios. O que você está assistindo alguma coisa mexer com o teu coração, tem uma vontade de parar de congregar? Tem alguém batendo, mandando mensagem para você por esse dia? Hoje nesse culto para a mocidade do Senhor repreende esse mal. Dá uma passada agora espiritualmente na tua pele. Está limpa para a borda? Está limpa para a testa? Não tem ferida em você? Deus não tocou em você? Deus não permitiu alguma ferida em você? Você sentiu que está limpa? Não, glória a Deus! Isso é... Tá vendo? Dê uma olhada espiritual na sua pele. Então, você continua dormindo de calça, tactel e camisa, de preferência de manga longa, né? Porque, assim, não pode mostrar a pele, né? Você continua querendo com vontade de congregar?
Você continua acreditando piamente nas profetadas? Então, beleza, se você está limpo da lepra. Agora não, se a sua vontade maior é começar a ler as escrituras, se você começou a entender as escrituras e começou a questionar por algum motivo, pronto, já está leproso, entendeu? E bom, ele disse, deixa eu pegar aqui no discurso dele, ele falou que a pregação foi totalmente espiritual. Vocês estão vendo o nível de espiritualidade. Foi tirado do contexto? Não foi. Acabei de provar que não foi nada tirado do contexto. Os canais que eu vi que colocaram isso, que eu acho que foi o Fernando, Caminho de Damasco, colocou, foi o Josafá colocou também, eles colocaram o texto, colocaram o áudio completo, quando ele mudou de assunto, então não foi tirado do contexto. Queimar livros paralelos, ele não disse nenhuma vez que queimar livros paralelos, a gente pode entender com muita boa vontade. Está dizendo, você começou a ler opiniões, não sei o que lá. Beleza, pode ser os livros paralelos aí. Mas vamos continuar ouvindo aqui o áudio para ver se ele falou só de livros paralelos, né? Então ele defende de alma a leitura das Sagradas Escrituras. Eu não vi em que alma que ele manifestou a leitura das Sagradas Escrituras aí. Até agora não defendeu em nenhum momento. Mas vamos ver, vamos continuar. Vai que aparece daqui para frente, né? Está limpa a barba? Está limpa a testa? Não tem ferida em você? Olha! Não tocou em você? Deus não permitiu alguma ferida em você? Você sentiu que está limpa? Não, glória a Deus! E sai daqui hoje liberto por completo. Com o discernimento do Espírito. Quem você seguia não segue mais. Quem você olhava não olha mais. Deleta esse Espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos. Vamos lá de novo. Deleta qual espírito? Eu vou até colocar na velocidade normal aqui, para que ninguém diga que tirou do contexto. Vamos lá? Quem você seguia não segue mais. Quem você seguia não segue mais. Agora eu vou colocar na velocidade normal aqui. Quem você olhava não olha mais. Quem você olhava não olha mais. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia. Deleta esses espíritos de estudar a Bíblia. Bom, a pergunta é, quem tirou isso do contexto? Vamos continuar. Deleta esse espírito de estudar Bíblia e de ler livros paralelos. Então são dois espíritos aqui. Vai ter o de estudar Bíblia e o que lê livros paralelos. Eu não sei se o espírito que te leva a estudar a Bíblia é o mesmo que te leva para os livros paralelos, mas vamos lá, vamos lá. Quem não segue mais, quem você olhava não olha mais. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos. O nome disso é lepra. Tá vendo? Deleta esses espíritos de estudar Bíblia, de ler livros paralelos. O nome disso é lepra. Pronto, então tá. Se você tem vontade de estudar Bíblia, ler as escrituras e, obviamente, aprender com outras pessoas que também leram Bíblia, é lepra, você tá leproso da cabeça aos pés. Então, resumindo, a Bíblia traz lepra para a sua vida, né? Vamos continuar aqui? Em nome de Jesus, hoje o Senhor queima com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver livros paralelos. Quem quer dar um glória? Eu não creio nisso e não vou dar glória nem a pau. Então vamos lá. Em nome do Senhor, vamos repetir bem devagar. Em nome do Senhor, queima esse espírito de estudar Bíblia e de ler livros paralelos. Ou seja, são dois espíritos aí, ou é um espírito que é o 2 em 1, é o combo, né? Que ele faz você estudar a Bíblia. Obviamente que quando você estuda a Bíblia, aí você vai dizer assim, no reinado do rei Uzias. Aí você fala, pô, rapaz, quando que foi o reinado do rei Uzias? Ah, foi lá em... Aí você vai ter que pegar a data aqui, que eu não sei de cabeça, mas você vai ter que pegar a data. Você vai dizer assim, mas qual que era o contexto histórico disso? Por que que ele fez tal coisa? 16 anos, era uma idade comum para um rei? Ou ele era uma pessoa tão especial que congregava todos os dias e foi por isso que ele foi colocado rei? Então é isso que é ler livros paralelos, é livros que te auxiliam a entender a mensagem bíblica. Então tem que queimar, quem queimar tudo, tacar o fogo espiritual, porque isso é lepra, né? Como ele disse, né? Então vamos lá. A minha pergunta é, da onde isso foi tirado do contexto? Aonde? Entendeu? Aonde isso foi tirado do contexto? Vamos continuar. O fogo espiritual, o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver livros paralelos. Quem quer dar um glória? Pega aí na glória. Quem tá dando glória a isso, tá dando glória para o espírito do engano, viu? Vamos lá.
Eu só não entendi no seu que lado o poder da palavra. Queima com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver livros paralelos. Quem quer dar um glória, pega aí na comunhão e raca pelo poder da palavra. Então pega aí na comunhão. Não é que você é meu. Não, que coisa aqui, eu tava no 18, ó. Pega aí na comunhão e rasga no poder da palavra. Olha só, tava bem aqui. Deixa eu voltar aqui só para não. Eu cliquei sem querer, deixa eu ver. Estamos encerrando já. Ah, tá quase encerrando. Deixa eu pegar aqui, ó, no 18. Eu acho que esse daqui. Você sentiu que tá limpa? Dá um glória a Deus! Glória a Deus! E saia daqui hoje liberto por completo. Com discernimento do Espírito. Quem você seguia não segue mais. Quem você olhava não olha mais. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos. O nome disso é lepra! Em nome de Jesus, hoje o Senhor queima com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver livros paralelos. Quem quer dar um glória, pega aí na comunhão e raca pelo poder da palavra. Tá vendo? O áudio do ancião desmente o Carlos Reinar. O áudio, digamos assim, o áudio da pregação da palavra desmente o ancião. Que ele diz, tudo que ele falou lá que isso aconteceu, isso não aconteceu. Tirou do contexto, não tirou do contexto. Aliás, ouvindo a palavra toda, é pior ainda. Mas vamos ouvir o resto aí, vamos lá. Então, pega na comunhão espiritual e rasga. Pega assim, ó, você mira assim, ó, na comunhão, você pega a Bíblia assim, rasga do meio, taca no fogo, porque realmente não serve para nada. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. E aí ele começa a falar na língua ali, né, para poder dar uma validada naquilo. A minha pergunta é essa daí, ó, para quem tá dizendo que isso daí é língua, você acha que o Espírito Santo manifestaria uma linguagem em quem está indo contra a palavra de Deus? Será que essa linguagem é realmente do Espírito Santo ou é uma emoção humana ou de repente tem procedência maligna? Porque assim, do Espírito Santo, com certeza não é. Porque se você pegar em Atos 2, quando as pessoas começaram a manifestar em outras línguas, eles estavam fazendo o quê? Falando da palavra e das maravilhas de Deus. Então, quem eram os falantes daquela língua entendiam em sua própria língua as maravilhas de Deus. Então, a pessoa, pelo Espírito Santo, ela prega as coisas de Deus, ou seja, prega a palavra de Deus. Então, isso traz para a pessoa que ouve uma edificação, porque, vamos supor, é um árabe, a pessoa começa a falar em árabe e ele vai entender, ou seja, ele vai ser evangelizado em árabe. É isso que diz. Isso daí, por acaso, primeiro, todo mundo lá é brasileiro, para que tá falando com a língua enrolada? Para começar, que isso daí não é língua, já começa por aí. Mas e isso daí tá falando alguma coisa da palavra de Deus? Zero. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Larissa sua canta no seu que lá. Estamos encerrando já. Graças a Deus. Quantos que começam bem, né? Você olha igual a menininha agora. Aleluia. Começou bem, viu? Quantos aninhos ela tem? Cadê a neném testemunhou? Quantos aninhos ela tem? Quantos aninhos tem? 8. 8 aninhos. Aí, ó. Aí ele vai dizer assim, quantos começam bem? Aí ele vai pegar, ó, aquela menininha que testemunhou 8 anos. Em que menina? Deixa eu ver que lado que vai esse negócio. De novo, eu não ouvi isso daí. Começou bem, né? Começou? Quem batizou com 10 anos aí? Das mãos, certo, irmão? Com 10 anos. Com 9? Olha lá, tem uma com 9, com 10. Acima de 10, dos 12, quem batizou? E erga a mão das moças. Olha lá. 14 aninhos. 13, 14, erga a mão. 15 anos. 18, erga a mão dos 18. Vamos ver os jovens aqui.
Quando o jovem aqui bateu com 16 anos, erga a mão rapidinho para nós. 15 anos, junto, 15, 16, olha aí. Quem bateu com 10 anos, tem algum aqui? Com 11, com 12, erga a mão. Olha o Santão. Sabe o que é isso? Vocês começaram o reinado de vocês. Tá vendo? Primeiro que ele tá começando a defender o batismo infantil ali, né? Defendendo o batismo com 8, 9 anos, 10 anos, beleza. Mas fora isso, ele começa a dizer que o batismo é o sinal de que você começou o reinado. Por quê? Porque no final das contas é a água que perdoa seus pecados. Então a partir dali você começa o reinado. Capaz, ou seja, quanto mais ouve, pior fica. Porque o reinado espiritualmente, porque somos reis e sacerdotes. Deus deu a graça de começar com 10 anos de idade. Quantos anos o senhor batizou, irmão Sebastião? 14 anos, irmão Sebastião batizou, começou o reinado dele. Esse Sebastião deve ser o diácono que está ali junto com ele e algum outro ancião. 15 anos. E o senhor? 15 anos. Quantos anos já, irmão? De batizado? 59 anos. Está o reinado dele aqui, 59 anos. Você está me entendendo a palavra? Quando sai aqui do tanque, que está subindo das escadinhas aqui com o cabelinho molhado, as moças também com o cabelinho molhado, aquele momento que você saindo do tanque aqui, começou um reinado espiritual. Aí vai para a visita, violãozinho, hino avulso, estuda música. É engraçado, né? Vai pra visita, violãozinho, inavulso, roda de profecia. Pra começar, que na minha época isso era proibido, tá? Era proibido, era um negócio muito, muito feio você dizer que ia com violãozinho e inavulso. Agora, hoje em dia, virou normal, né? Mas vamos lá. Decoração, Deus batiza com a promessa, começa a ver obra, milagre. É gostoso demais, que doçura esse reinado. Quem gosta desse reinado? Glória! Aleluia! Porque esse reinado nós vamos reinando, nós vamos dando glória. Você vê, né, que a história do queimar estudo bíblico, queimar o espírito de estudar a Bíblia, ele mudou de assunto de novo. Então ele começou falando sobre a questão do sucesso, depois foi para lepra, agora está dando uma animada na juventude ali, prometendo o futuro para eles ali, que é para não se contrapor ao sacerdócio, né? Mas vamos lá, e está quase no final mesmo. Então você vê que foi tirado do contexto em momento nenhum. Espero a coroa que está reservada para todos nós. Aquela coroa, aleluia, o inimigo quer tirar da nossa cabeça. Aleluia, somos ou não somos reis e sacerdotes? Somos ou não somos reis e sacerdotes? Que são reis e sacerdotes, são. Só não sei sacerdote de quem, mas que é rei e sacerdote é verdade. Mas sacerdote de quem é que é o problema, porque tudo isso que ele está pregando não está contra o que a palavra de Deus diz. Somos ou não somos reis e sacerdotes? Glória a Deus! O diabo quer tirar esse reinado da tua vida. Aleluia, tirar as forças para você não conseguir pegar aquela coroa que está reservada para cada um de nós, que custou preço de sangue. Quer eliminar nós, lá no Senhor, quantos que tem uma carreira grande, começa bem, na Olha, tá vendo? O diabo quer tirar a coroa, aquela coroa que custou preço de sangue. Eu duvido que ele saiba dizer o porquê. Mas assim, beleza. Como é que o diabo vai tirar essa coroa? Eu tô curioso para ouvir o que ele vai dizer. música, vai haver cooperador de jovens. É força para você não conseguir pegar aquela coroa que está reservada para cada um de nós, que custou preço de sangue. Quer eliminar nós, lá no Senhor, quantos que tem uma carreira grande, começa bem na música, vai haver cooperador de jovens. Você vê que a carreira grande, o reinado é só dentro da instituição, porque cooperador de jovens, músico, é só agora dentro da estamos vendo o velho se perder. Em nome de Jesus, você que começou bem, dá um glória gostoso agora, para terminar bem. Tá vendo? Então a ideia de não perder a coroa é permanecer na instituição até morrer. É isso daí. Basicamente é isso. Porque ele tá falando que quantos começaram bem depois se perderam. E ele tava falando lá atrás que ele tava vendo muitas cartas de renúncia de pessoas já mais velhas, ancião, diácono, cooperador e tal. É isso aí, entendeu? Você vê, é tudo voltado para a instituição. Você vê, se perder, em nenhum momento ele vai, por exemplo, se ele fosse, que nem o Carlos Einar fala sobre arminiano, ele ia dizer assim, apostasia, ele ia citar esse. Não, mas não é, cara. Isso daí é simplesmente instituição. Ninguém pega aqui, ninguém para aqui, ninguém fica para trás aqui, ninguém pega aqui. O nome de ninguém vai ser arriscado. Olha aí, dá um glória. Olha aí, dá um glória.
Tá vendo? Dá um glória aí, rei. Dá um glória, rainha. O nome de ninguém vai ser riscado porque vocês vão permanecer na CCB até o dia da morte. Olha, lançando maldição sobre o povo, né? Mas, beleza. Segura na comunhão, esse reinado espiritual. Começou tão bem. Começou tão bem. Tem um jeito de alguém não perder esse reinado. Bastante comunhão. Sabe que jeito? Aleluia. Para quem é convertido, irmão. Para quem é convertido e é um jeito de verdade, defende esse povo. Defende essa nação, a nação gloriosa. Aleluia. Sabe o que é a mãe, o pai, que defende esse reinado? Tá vendo? Tem uma maneira de não se perder essa coroa. Para quem é convertido e defende este povo, essa nação gloriosa, ele está falando da CCB. E não tenha dúvida disso. Vamos continuar. Um assunto aqui. Vai lá naquele moço que está nas drogas agora. Eu sei, às vezes até está vendo ele nos status. É falso aqueles status, tá? Aquela alegria é uma alegria falsificada. Não é Deus lá. Ele tem uma angústia lá dentro que você não tem aqui. E você olha a pele dele, está bonita, a pele dela também, mas tem uma lepra lá. Aleluia. Mas lembra daquele moço que visitou com você? Vai, busca agora. Não pegar a palavra que busca. Lembra daquele moço que visitou com os irmãos aqui? Lembra dele? Ah, Operação Resgate. Mas não tinham proibido? Você não tinha proibido na última reunião aí fazer uma Operação Resgate? Vamos ver. Lembra daquele músico que tocou do lado de vocês? Lembra dele agora? Lembra daquela banda, daquele irmão que foi companheiro de missão de violão? Lembra dele? Glória! Responda com glória. Se Deus tivesse recolhido ele não tinha perdido. Aleluia! Glória! Porque o reinado da irmã Camila, da saudosa irmã Camila, ninguém tinha mais. Tá vendo? Então, qual que é a ideia? É ir lá, a forma de você não perder, você vai lá, resgata, traz de volta para dentro da CCB as pessoas que se desviaram. É essa que é a ideia aí que ele tá falando de resgate, de não perder a coroa, que aí quando você vai, continua lá. O dia que você morrer, pronto, a coroa tá garantida, você morreu, no final das contas, você morreu dentro da CCB, coroa garantida, né? Obviamente, né? Se você tivesse ido no funeral dele, no funeral dela, aleluia, e você visto ele dentro de uma urna, e nós cantando o hino, fosse o Senhor dormir, não dá uma alegria agora na tua alma saber que ele não teve lepra, e que ele venceu? Aleluia! Não é melhor você recolhido aquele filho, mano? Não é melhor você recolhido aquele filho, mano? E aqui, tá vendo? Ele tá dizendo que vale mais a pena a pessoa morrer do que sair da CCB. E aí o pessoal ainda diz que tira do contexto, hein? Rapaz, e quando coloca no contexto, a coisa fica muito pior. Sinceramente, eu já tô cansado desse negócio aqui. Por isso que eu tô dizendo, eu não ouço isso antes, porque eu ouvi isso antes é tortura. Você imagina ter que ouvir 2 vezes isso daqui? Vamos lá. Aquela companheira não é melhor ter partido? Responde com glória. Glória a Deus. É doído. Glória. É dolorido. A carne dói. Sentimos a separação da carne. Tem um ano que vamos dentro de casa igual um zumbi na madrugada. Com saudade dela, minha filha chorando também. Mas pregando a palavra aqui. Aleluia. Glória. Eu fui olhar aqui para que eu ia dar uma adiantada, mas já tá em 1.5 a velocidade. Rapaz, o negócio não passa nunca. Eu tenho que vencer, vocês têm que vencer, ninguém vai tirar, arrancar a coroa da vida eterna da nossa cabeça. Tá vendo? Eu tenho que vencer, vocês têm que vencer, todo mundo tem que vencer. Como é que faz? Ninguém vai arrancar a coroa da vida eterna, ou seja, você tem que entrar, voltar para CCB e ficar lá até morrer. É isso daí, o vencer é isso daí. E aí quando você chega no funeral, que é a coroação, né? Então aí quando começa os que no Senhor dormiram, aí começa, aí beleza. Então quer dizer, eles pegaram, primeiro, você vê que, rapaz, é um negócio assim. Primeiro, você não sabe, você vê que a salvação ali não tem nada a ver com crer em Cristo, porque como é que você vai saber se a pessoa creu em Cristo? Entendeu? Porque a pessoa pode ter morrido dentro de uma igreja, e seja ela qual for, evangélica, e seja ela qual for. Você não sabe se a pessoa morreu crendo em Cristo, porque é isso que te salva. O que te salva é crer, entendeu? Nós somos salvos pela graça, mediante fé. Aqui não, nós somos salvos pela CCB, mediante estar nos cultos. É isso aí, entendeu? Ai. Dá glória a Deus! E você olhar e chorar pro teu companheiro e dizer que saudade da vigília, que saudade da cara, que saudade da imagem, que saudade da mão da hospitalidade que ele tinha, vai deixar saudade, vai crescer,
Aí emenda nessa gritaria toda que fica até difícil de você entender o que ele tá dizendo. Ai, que saudade da visita, que saudade do dom que tinha. Por quê? Porque aí ganhou, venceu, agora já era. Coitado de quem tava gravando, tá uma gritaria do lado ali, e aí a pessoa não tá nem conseguindo gravar direito. Ah, desculpa, o que tava gravando aí já tá com a lepra, viu? Cuidado com essa misericórdia que estão pegando aí. Cuidado. Eu não sei qual foi a morte dele, mas de longe, olha que triste. Não podia voltar a entrar para dentro dos muros da cidade. Longe. É engraçado, ele diz assim, eu não sei como é que foi a morte dele. Ele não sabe porque não leu, né? Se você lesse lá, justamente em Crônicas 26, vai estar dizendo como que foi a morte dele. Tá certo? É por isso que não sabe. Aí ele, cuidado com a misericórdia que estão pregando aí, vamos ver. Do pai, longe da mãe, longe dos amigos, longe dos filhos, longe dos netinhos, longe dos companheiros de guerra, que ajudou ele a ter sucesso, salamaias, distante numa casinha, tomado aqui longe vai dos estar dizendo da companheiros, morte dele, quer ver? longe da mãe, longe dos amigos, longe dos filhos, longe dos netinhos, longe dos companheiros de guerra, que ajudou ele a ter sucesso, salamaias, distante numa casinha, tomado de lepra, a orelha caindo um dia, pedaço do beiço caindo outro dia, a mãe a unha caindo no outro, e ele lembrando das visitas. Olha só, ele tá falando que o rei Uzias morreu assim numa casinha distante, longe de coisa, longe de tudo, uma orelha cai, um beiço cai, não sei o que lá. Olha o que o rei Uzias estava lembrando. Olha só, isso daí é revelação pura. Agora eu entendi por que ele disse que a pregação foi totalmente espiritual. Por quê? Porque o texto que tá aqui, ó, pode te jogar no lixo. É o que ele falou. Rasga e taca fogo. Por quê? Ele não falou de nada do texto que tá aqui. A razão por qual Urias ele foi acometido, isso daí daria um ensinamento muito bom, mas nada do que foi aqui. Agora vamos ouvir aqui, porque é no final, porque falta 1 minuto. O que ele vai colocar mais aí nesse negócio? Vamos lá. Caindo um dia, pedaço do beiço caindo outro dia, a mãe a unha caindo no outro, e ele lembrando das visitas, lembrando das reuniões da mocidade. O rei Uzias estava lembrando das visitas e das reuniões da mocidade. É brincadeira. Beiço caindo outro dia, a mãe a unha caindo no outro, e ele lembrando das visitas, lembrando das reuniões da mocidade, dos ensaios regionais, da linguagem dos lábios. Olha só, Uzias era selado com a linguagem do céu aí. Era músico, a gente acabou de descobrir isso. Ele era selado, era músico, e era músico oficializado. Ele estava tocando os ensaios regionais, das visitas, ou seja, e um negócio que mais legal ainda que eu descobri, tinha CCB antes de Cristo. Olha só, que maravilha, hein? Rapaz, realmente, como Cristo ali não quer dizer nada, então eu poderia realmente ter uma CCB antes de Cristo. Mas eu acabei de descobrir, tinha uma CCB lá em Jerusalém antes de Cristo. Olha, que legal, hein? Vamos lá. Olha, igreja, está tão gostoso, porque eu estou olhando aqui no olho do Espírito, dá para ver todos aqui com coroa. Aleluia! Aleluia, aleluia aqui. Aleluia, ninguém vai tirar esse ninho da doçura do Espírito, ninguém tira essa seda ainda dos vestidos real teu. Você é rei, você é sacerdote, aleluia, você nasceu para reinar, você nasceu para governar, e ninguém tira esse reinado nosso. Não dá para pregar mais. Graças a Deus. Eu procurei relógio aqui, não achei, só vi aquela calculadora. 9h42, Deus seja louvado. Tá vendo? Bom, acabou. Graças a Deus esse negócio acabou, não vi a hora. Rapaz, tá vendo? Quando coloca no contexto, fica pior ainda.
Bom, tá aqui, desafio do reinar aceito, coloquei a pregação, coloquei o que ele disse, inclusive, o que ele falou que deveria acontecer, que não deveria acontecer e tal, qual que era a ideia dele do negócio. A verdade é, qual que é a minha conclusão? O áudio do cooperador, do ancião aí, desmentiu o reinar, e o áudio da pregação desmentiu o ancião. Por quê? Porque ali não foi nada tirado do contexto, o negócio é pior do que o que a gente imaginava. E tá aí, tá certo? Precisava colocar esse vídeo aí. Agradeço a todos que estiveram até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê like, curta, compartilhe e envie isso daqui para as pessoas. As pessoas estão dizendo aí, foi tirado do contexto. Manda essa análise para ela. Diz aqui, ó. Aqui eu coloquei tudo, é uma análise completa. E eu dei até poucas pausas, né? Porque senão o negócio ia ficar extremamente extenso. Não pregou a escritura, não falou de Cristo, entendeu? Foi triunfalismo e ameaça. Basicamente, esse é o resumo. Triunfalismo e ameaça. E acabou-se. Não falou da fé em Cristo, de arrepender dos seus pecados, conversão. Nada. O negócio é triunfalismo e ameaça. Por que as pessoas vão ficar lá dentro com medo de perder o reinado? Então, perder os benefícios materiais daquilo dali que foi receber. Você imagina, a pessoa é um grande engenheiro, de repente ele sai de lá e por algum problema falha a empresa de engenharia dele. Então, quer dizer, ele perdeu o reinado dele. É isso aí, entendeu? Quer dizer, o negócio, quando a gente coloca no contexto, fica muito pior. Eu acho que foi um mau negócio o pessoal ter falado assim, analise no contexto, eu acho que foi um mau negócio. Agradeço a todos, até um próximo vídeo, próxima live, que Deus abençoe.